É uma história interessante, irmãos, que aconteceu lá no livro de Josué capítulo 9, versículo de 3 a 6. É interessante que havia, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que havia um povo que se chama Gibeonitas. E Josué já havia derrotado Jericó. Josué e o exército de Israel já havia derrotado Ai. Então é muito fácil alguém chegar lá, o advogado, sabendo que você vai ganhar a causa, e ele chega com você e tenta fazer um acordo, uma barganha, para que eles possam tomar algum tipo de vantagem. Os gibeonitas fizeram a mesma coisa, e eles usaram de astutícia, eles planejaram de forma maligna uma aliança com Josué. Eles sabiam que Israel iria expulsar eles daquelas terras. Eles sabiam que aquelas terras não eram deles. Deus já havia dado a Israel. Então eles se vestiram de pano de saco, tá? O texto diz assim: e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho eram secos e bolorento, e vieram a Josué ao arraial e a Gigal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra muito distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E Josué fez paz com eles, fez acordo com eles, que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com ele, ouvindo que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Olha só, isso aconteceu porque em nenhum momento, apesar de que Josué, ele era um grande homem de Deus. Josué era um cara que tinha intimidade com Deus muito grande. Ele era um profeta. Deus tinha escolhido ele. Mas aqui isso reflete, isso revela que Josué em nenhum momento buscou a Deus. Isso revela que todos os anciões concordaram com aquela aliança, com aquele acordo, sem buscar a Deus. Isso nos ensina uma lição muito grande, irmãos, que nós não podemos esquecer de buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Nós não podemos esquecer, irmãos, que a decisão mais completa, que a decisão mais sábia, mais acertada, ela vem do Senhor. Nós precisamos que o Espírito Santo possa nos ajudar. E Josué, ele não buscou a Deus. Os anciões não buscaram a Deus. Isso nos dá um ensinamento muito claro, muito profundo, que nós precisamos buscar a Deus para todas as coisas que nós vamos fazer na nossa vida. Não podemos tomar decisões baseadas naquilo que nós estamos vendo. Nós precisamos tomar decisões baseadas naquilo que nós cremos e não naquilo que nós vemos. Josué e os anciões tomaram essas decisões baseadas naquilo que eles estavam vendo. E como eram pessoas boas, pessoas misericordiosas, eles simplesmente falaram: não, vamos dar a vida a vocês. Vocês podem ficar tranquilos, não vamos mexer com vocês. Se alguém mexer com vocês, nós vamos defendê-los. Olha só. No entanto, eles foram enganados. Eu conheço tantas pessoas boas, sinceras, que hoje estão sofrendo porque foram enganados, porque não buscaram a Deus, porque não procuraram conselho com a sua liderança, porque não tinham um discipulador, uma discipuladora, alguém que pudesse ir ao monte com eles, subir ao monte, orar com eles e falar para eles aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós.
a decisão mais acertada, ela vem de Deus. Ela vem de Deus. Agora, qual foi o resultado? O resultado, irmãos, é que os gibeonitas se tornaram um grande problema para Israel. Um grande problema para Israel. Cada decisão leva você a um resultado. Foi uma decisão que trouxe muito problema para Josué, para Israel. E quando Saul, que era o rei de Israel, se tornou rei de Israel, assumiu, ele viu que os gibeonitas estavam no território israelense. E ele começou a dizimar os gibeonitas. Ele ficou tão furioso, ele ficou tão chateado e começou a dizimar os gibeonitas, a ponto que eles não conseguiu resistir. Aí você pode pensar, mas pastor Rony, Saul estava certo. Eles enganaram o povo de Israel, enganaram os anciões, eles enganaram Josué. Não, Deus não viu desse jeito. Porque Deus honra todo tipo de aliança, Deus honra todo tipo de acordo. A partir do momento que Israel se comprometeu, fez acordo com ele, fizeram aliança com eles, Deus decidiu honrar a aliança que tinha sido feita. Mesmo que essa aliança não tenha sido feita de forma transparente, de forma lícita, de forma correta. E olha só, voltando aqui para a história dos gibeonitas, em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1, é o seguinte: e houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Aqui Deus está dando uma resposta muito clara para Davi. Ele fala: olha, esse mal está se sucedendo. Por quê? Porque Israel desonrou com a aliança que ele tinha feito, com o acordo que ele tinha feito aos gibeonitas. E Davi perguntou: então, Senhor, o que devo fazer eu? Ele disse: vai e se entenda com os gibeonitas. Irmão, se tem alguma coisa entre você e qualquer outra pessoa, mesmo que não seja da igreja, principalmente se for um gibeonita, um enganador, um trapaceiro, mesmo que seja alguém do mundo, pecador, vai e conserta com ele. Tome essa decisão hoje. Eu não vou mais continuar sofrendo por causa daquele enganador. Perca a razão, mas não perca a presença de Deus.